chega de conversinha fiada e bora mostrar na prática como será a sua vida caso Bolsonaro ganhe e aumente o número de ministros do STF, como o Hugo Chávez fez lá na Venezuela. Porque, nesse exato momento, é a única coisa que falta para o Bozo instalar de vez a sua ditadura. Há poucos dias, ele deu uma entrevista na Veja e perguntaram para ele se realmente ele mudará o número de ministros do STF de 11 para 15. E assim, com mais 2 que ele poderá indicar o ano que vem devido à aposentadoria do Lewandowski e da Rosa Weber, o time dele passaria a ser de 8 contra 7. E, finalmente, teria a maioria no Supremo. E aí ele falou que ainda está analisando essa proposta, mas que só falará sobre esse assunto a partir do fim do segundo turno. Ou seja, não negou. Já o general Hamilton Mourão, que acabou de ser eleito senador, deu uma entrevista na Globo News e disse que é isso mesmo, que tem que fazer uma reforma no judiciário, fazer uma reforma no STF e aumentar o número de cadeiras o mais urgente possível. O que me deixou mais escandalizado não foi nem a fala do Mourão, que realmente é uma fala fascista, mas foi o silêncio, a conivência dos jornalistas, que não tiveram a capacidade de questionar o básico ali. Tipo, Mourão, e se o Lula for eleito presidente? Esse projeto vai ser continuado? Mas não, essa imprensa lixo que nós temos, infelizmente, na maioria, mas grande parte, é conivente com o cara. Depois não chora não. Portanto, se o Bolsonaro for reeleito e passe essa reforma do judiciário com esse congresso que está aí, até o fim do ano o STF estará liquidado. Mas e a vida do cidadão comum? O que aconteceria? Bom, para refletirmos sobre esse fator, temos o exemplo do que aconteceu na Turquia, que foi o caso dos servidores públicos não alinhados com o governo. Eles foram perseguidos e perderam seus cargos. E para isto, é muito simples. Basta criar processos administrativos disciplinares contra esses servidores subversivos. Lembre, é o Bolsonaro que indica os ministros e são os ministros que indicam os corregedores. Então, com essa cadeia de comando e estrutura, não adiantará se o sujeito se sentir injustiçado e procurar o judiciário, porque o Bozo terá controle sobre a cúpula do judiciário. Por exemplo, se um juiz de primeira instância resolver dar uma de bom moço e reintegrar um servidor demitido, o próprio juiz perderá o cargo através da corregedoria do CNJ. Com a reeleição do Jair Bolsonaro, a parte econômica também será um desastre. O maior fundo de investimentos do mundo, chamado BlackRock, já declarou que não colocará um centavo aqui no país enquanto Jair for presidente. A revista britânica The Economist esses dias também fez uma matéria sobre o Jair e declarou voto no Lula e disse que o Jair mente tanto quanto respira. E para completar, nem o mercado financeiro quer o Bolsonaro. Agora, essa semana, o Fernando Henrique Cardoso e todos os criadores do Plano Real já declararam apoio ao Lula, porque eles insistem que Bolsonaro representa instabilidade e o mercado financeiro não gosta de instabilidade. Mas calma, que ainda pode piorar. Conforme o Jair fosse se consolidando no poder a partir do primeiro ano, o próximo passo, com certeza, seria perseguir, prender e até assassinar os seus opositores, como fizeram Hugo Chávez, Maduro, o Putin e o Erdogan. Ou vocês esqueceram de que quando o nosso ministro do STF, André Mendonça, era ministro da Justiça do Bolsonaro, fez com aquele professor lá de Palmas, Tocantins, perseguiu o professor só porque ele colocou lá um outdoor escrito com a foto do Bolsonaro, né? Não vale um piqui ruído. O cara foi perseguido, gente. O professor. O André Mendonça botou a Polícia Federal em cima do cara. Imagine
quando o Bozo tiver controle total sobre a Polícia Federal, as Forças Armadas, a Polícia Civil, as PMs, através dos governadores que estarão alinhados ou submetidos a ele. Então quem poderia enfrentá-lo? Tenha certeza que a liberdade de imprensa acabará na mesma hora, porque ela já vem sendo cerceada. A Globo, por exemplo, que é a única que tem alguma coragem de bater nele, será a primeira a cair, porque já está com a concessão vencida desde o dia 5. Até porque essa sempre foi uma promessa de campanha do Jair e ele vira e mexe fala nisso, em não renovar a concessão da Globo. Igualzinho o que o Hugo Chávez fez na Venezuela com a maior emissora de TV que existia naquele país. E com esse Congresso, somado ao poder do orçamento secreto, vocês têm alguma dúvida de que ele colocará os marinhos de joelho? E você, cidadão comum, não fique achando que essa merda não chegará em cima de você. Porque na época da ditadura, o que mais tinha era extorsão vindo em cima de trabalhadores e empresários, feitas ali pelos guardinhas de esquina. Ainda mais agora que o Tarcísio quer tirar as câmeras dos policiais, né, algo que a gente sempre lutou. O STF aprovou, né, em todo o território nacional, mas infelizmente muitos governadores bolsonaristas ainda não implantaram essa regra porque são fechados com os ideais milicianos da família Bolsonaro. O próprio STF aprovou com 9-2 essa ideia. Mas adivinha só quem foram os 2 ministros que votaram contra essa ideia das câmeras nos policiais? Claro, Cássio Nunes e André Mendonça. Agora imagina o Bolsonaro tendo 8 ministros a favor dele contra 7. Essas câmeras vão cair, gente. Já era. O que será uma pena, porque os dados mostram que as mortes policiais caíram absurdamente em São Paulo devido ao uso das câmeras e também dos cidadãos. Começaram a morrer muito menos gente. Então, pessoal, lutem até o fim e não permitam a reeleição desse monstro. Valeu, pessoal. E você aí que gosta do nosso trabalho e acha que pode fazer uma contribuição, segue aí o Pix do nosso canal.